Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparado aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Cara, eu confesso pra ti que eu nunca tinha ouvido essa expressão, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer quando eu não sei Não, algo. fica E aí tranquilo. eu fui ver sobre essa teologia do domínio. E eu vi como, tipo, ela tá, tipo assim, de uma forma meio que subliminar, enraizada em muita coisa mesmo, né? E, Está. cara, na minha visão, isso é uma distorção completa da palavra, das escrituras. Total. Total mesmo. Porque todos os exemplos que Jesus dá, por exemplo, de vida e de parábolas, de ensinamento, é justamente o contrário. Tipo, na minha visão, o domínio aqui é justamente o entendimento contrário do que a gente, como ocidental, tem de domínio. O nosso dominar seria estar no meio de tudo, mas, tipo, servindo a todos. Não, tipo, que todos nos servissem. É o contrário isso. Né? Não é que tudo se converge a mim, é porque nós nos convergemos a todos, a servir a todos. Pô, cara, o próprio Deus, criador do universo, criador de tudo, se esvaziou de si mesmo, se fez carne como nós e veio aqui nos servir. Ele veio atrás de nós. O ser perfeito, o único que é perfeito, veio atrás de nós. E aí, tipo, eu acho que todo mundo tem que vir me servir. Só porque agora eu digo que sou crente, cristão ou alguma coisa do tipo. Cara, não faz sentido, sabe? Não... Pra mim isso é loucura, sério mesmo. Legal. Pra mim isso é loucura. Não sabe? E até eu tinha colocado aqui, cara, porque então, assim, que é tão fácil de falar sobre isso que é tão louco, porque eu até tinha colocado aqui que as escrituras nos ensinam a ter exemplo, testemunho. Por exemplo, o sal. Ninguém chega assim, olha que sal gostoso. Ninguém fala isso, Mas come sem ele, pra você ver. né? Tipo, o sal é quê? Ele, com mel era remédio naquela época. E é isso, é nessa hora, Will, que você, naquilo que você falou lá atrás, quando você defendia, você impunha e tal, cara, você estava sendo um sal em excesso. Isso. Sal em excesso, cara, faz um teste, molha o dedinho na língua assim, ó, põe lá no sal e coloca aqui no canto da boca, aqui, ó. Pega outro dedinho e coloca aqui. Fica ali, quero ver você ficar 2 minutos. Não fica. Então, o excesso do sal, né? Então, quando você fala de testemunho, vou só cortar aqui, Will, para a gente entrar no raciocínio, tá? O que é esse pitada de sal? Deus colocou você, sei lá, num trabalho, dentro do escritório. Você não precisa chegar lá falando, galera, é o seguinte, chegou aqui o gospel, acabou, vamos expulsar demônio. Não, você vai chegar no horário, coisa que eu odeio no meio que nós estamos. Marcar as coisas para as 8 e ficar, ai, vamos esperar mais um pouco para ver se chega mais alguém. Queridão, eu tenho que honrar quem chegou no horário. Quem chegou atrasado que perca conteúdo e aprenda a chegar no horário. A gente tem que quebrar essa esse sofisma dentro da igreja, da nossa igreja. É horrível isso, eu. Porque querendo ou não, se eu marquei com você às 8, comecei às 8h15, desculpa, eu menti. Parece besteira, mas eu menti. Propaganda enganosa. Eu posso ser até processado, se alguém quiser. Mas não vem ao caso. Você chega no horário no seu serviço, você não falta com desculpinhas, você obedece, você ajuda, você dá testemunho, você não mente, e você, dia a dia, você vai dando uma pitadinha, sabe? Um podcast que eu assisti, e o cara falou o seguinte, cara, você não tem que ser a pessoa mais influente do grupo, mas você tem que ser aquela pessoa que, se você não estiver no grupo, as pessoas vão falar: cadê Fulano? Cadê Ciclano? Então, é pitadinha, esse testemunho é dia a dia, cara, fazer discípulo é comer 1 quilo de sal com a pessoa. De uma vez? Não. Pitadinha, pitadinha, pitadinha. É, Continua. porque, tipo, o sal, ele dá sabor, ele retarda, tipo, a gente tem que sempre lembrar, tipo, uma das coisas do grande segredo que para mim foi
Mudou todo o jogo. Quando, na época eu estava fazendo base, né, entrando na família de Scott, me foi explicado isso. E no Cosmovisão, na verdade, não foi no base, foi no Cosmovisão. Que a gente não pode querer interpretar a Bíblia com uma visão ocidental. Porque a Bíblia foi escrita por orientais para orientais a princípio. Então, tipo, todas as analogias, todos os exemplos, tudo que foi feito foi com o contexto daquela época, daquela região, daquelas pessoas, né? Então, tipo, não adianta eu querer interpretar essa questão do sal como agora, que eu só uso para temperar. Tem a função? Tem, mas tipo, não é a mesma coisa. Antigamente não tinha geladeira. O sal servia para conservar, para conter a deteriorização de alguma coisa, né? Era usado como um remédio, sabe? Então, tipo, a gente ser sal é exatamente o que você estava falando. E o Tipo, excesso, eu tenho. e o excesso dele pode destruir as condições de um solo. Sim, Tinha ele pode cidades que contribuir e pode é, destruir. porque se você for com muito excesso, ao invés de você colocar semente naquela terra, você vai destruir como que eu posso dizer, a produtividade daquela terra. A Bíblia mesmo diz que reis saqueavam, destruíam cidades e jogavam sal sobre aquela sociedade para nunca mais ela voltar a ser produtiva. Né? Tem muito disso. E aí, às vezes, a gente está fazendo isso. Sabe como a gente chega e, em vez de. Eu vou até voltar no que eu ia falar. Tipo, às vezes a gente tá com muita sede no falar e tá com sem sede nenhuma no ser. Porque Jesus fala assim: não chegue lá e anuncie o sal. Não. Vocês são o sal. E aí a gente quer se resguardar. A gente não quer tipo, botar a mão na sujeira do irmão. Entendeu? O cara tá com um problema, tipo, não é problema meu. Cara, é nosso papel. É questão da luz. Ninguém chega falando, aí fala, nossa, que luz bonita. Não. Hoje em dia tem lâmpada, mas antigamente não tinha lâmpada. Era lamparina mesmo, era chama. Tipo, é luz, cara. É para iluminar os outros, não é para você. Eu acho que a gente precisa ter esse entendimento. Deus fez nos nossos olhos, se tipo, se a gente não tivesse inventado um espelho, tipo, eu nunca iria me ver, a não ser no reflexo de uma água. Tipo, mas eu ia ver perfeitamente quem? Você que está na minha frente. A sua necessidade, as suas habilidades, entendeu? Então, eu entendo muito dessa forma, cara. Sabe? Tipo, Deus nos fez para servir uns aos outros. E aí eu volto a repetir o que ele estava falando nisso. Você tem uma parte de Cristo que eu não tenho, uma revelação de Cristo que eu não tenho. E eu tenho uma que você não tem. Sim, Quando é que a gente vai estar mais perto de ser parecido com ele? Quando a gente tiver comunhão. A gente vai concordar em tudo? Nem sempre. Na maioria das vezes, não. Mas essa é a graça. E eu costumo, às vezes, fazer um comparativo assim. Nós somos um corpo. O corpo tem vários membros, vários órgãos. E nem todos eles fazem parte do mesmo sistema. O coração, ele faz parte de um sistema. O intestino, ele faz parte de outro sistema. Mas é o mesmo corpo? É. Eles são interdependentes? São. mas trabalham Porque se um junto. inflamar, pode dar ruim pro outro também. Um corpo não tem como viver sem um, nem viver sem o outro, sabe? Mas eles trabalham de formas diferentes. Essa é a graça do corpo, né? Eu entendo dessa forma. E o domínio, né, que a igreja deve exercer, domínio que ela deve exercer é nas regiões celestiais. Ali ela tem que ter domínio mesmo, porque ela tendo domínio lá, aquelas forças que influenciam aqui não vão influenciar. Só que para nós voltarmos a ter esse domínio nas regiões celestiais, a gente precisa voltar a influenciar aqui, com o nosso testemunho, com a gente pregar e viver a mesma coisa, não ser hipócrita, né? Que nem você falou, eu não ia na igreja porque tinha um monte de hipócrita na igreja, né? Até Deus falar assim, você é outro hipócrita também, né? É, Então é mais ou menos isso. Então, assim, eu vejo essa questão do domínio da igreja, não a instituição, mas a igreja, a noiva, o domínio é dela. Ela vai dominar sobre todas as coisas, sim, nas regiões celestiais. E dominou lá, não vai ter influência dessas coisas para cá.
Mas não, as pessoas estão querendo dominar diferente, de baixo para cima. Tem que Isso. dominar de cima para baixo. Só que aqui embaixo a gente tem que dar testemunho, a gente tem que, né, viver como Cristo viveu. E este domínio a gente não quer. Este domínio os cristãos de hoje não querem. Porque nós aqui, como igreja, nós deveríamos dominar algumas coisinhas, ver se você concorda comigo. Dominar a nossa intimidade com Deus, dominar a palavra dele, dominar o que é oração, dominar o que é intercessão, dominar o que é jejum, dominar o que como que é atos de justiça, dominar o testemunho, dominar a piedade, dominar o ser discípulo. É isso que a gente devia dominar. É muito ruim, cara, você conversar de Bíblia com uma pessoa que se diz tá nesse meio há mais de 20 anos e a pessoa nunca leu a Bíblia inteira. Triste. Então, sabe, as pessoas fazem jejum de forma totalmente errada. Então, oram de forma errada, intercedem de forma errada, cantam de forma errada, pregam de forma errada, se são igrejas de forma errada. Esse domínio que deveria estar, não tem. Porque se dominasse a Bíblia, pelo menos, dominasse a oração, dominasse a intercessão, dominasse o jejum, ia dar testemunho, ia viver diferente. Né? Eu até pegando o ganho no que tu estava falando, eu vejo muito assim, é uma tendência nossa, caída humana, de sempre estar apontando o erro, né? Tipo, apontando para o outro. Tipo, você vive assim porque você não está fazendo isso, né? Tipo, que nem eu já escutei alguns crentes mais velhos falando assim, e tinha alguns que diziam, se deu alguma coisa errada é porque não deu o dízimo, ou alguma coisa assim, né? Cara, mas quando na verdade a gente deveria estar se preocupando muito mais, mano, ó, a palavra ensina isso. Vamos fazer isso? Quer me ajuda? Tô aqui, sabe? Esse é o nosso papel. Porque quando a palavra fala sobre o denunciar, que eu entendo, o denunciar não é só falar. O denunciar é viver. Como é que você denuncia um desonesto? Sendo honesto. Sendo honesto, entende? É esse o nosso comportamento que a gente deveria encarnar, sabe? Uhum. Eu escutei uma coisa há uns dias atrás, cara, que me impactou muito. Pode parecer que não tem a ver, mas tem tudo a ver. A gente entendeu fé como uma coisa, como uma ferramenta de milagre. A gente, como igreja brasileira, como cristão, sei lá como é que eu digo assim, a gente entendeu isso. Mas quem é o personagem bíblico que é tido como pai da fé? Abraão, Abraão. Qual foi o milagre que Abraão fez? ele nenhum. Ele obedeceu. Foi isso que Abraão fez. E por ele é chamado de pai da fé. A fé é para a gente obedecer, já está escrito. Esse é o nosso comportamento como cristãos, como redimidos, justificados. Esse é o Uhum. comportamento. Pela fé, agora, eu vou buscar me comportar desse jeito, buscar intimidade com ele para que ele me transforme e eu me torne, eu manifeste. Eu já sou nele, mas que eu me manifeste isso. Só que a gente está mais preocupado em que as bênçãos materiais se manifestem, em buscar ser abençoado e não entender, aqui em Gênesis eu já fui abençoado. Ó. Cara, eu já estou, como dizem em Efésios, eu já estou em Cristo, assentado à direita de Deus Pai, acima das regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E aí, como você falou, o nosso sacerdócio é de cima para baixo. Se eu já estou lá, é de cima para baixo, não é daqui para lá. Sim. Então, às vezes falta. E às vezes, a minha opinião, esse problema aqui, falta de comunhão. Porque Ó, eu não tenho entendi. a humildade de sentar e te escutar, e você me escutar, e a gente vê no que a gente discorda, por que que discorda, e no que isso converge. Isso converge em Cristo? Converge. Então, eu vou escutar meu irmão. Amém. É isso. Bora para quinta?